Irmãos, imenso privilégio estar entre irmãos e estar na casa de Deus. Melhor lugar para estarmos não tem do que a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós encontramos verdades absolutas. Ciência procura verdades, mas verdades relativas, verdades temporárias. Olha, o seu livro de ciências, que está lá na prateleira, e se você vai olhar, é 1937 que ele foi lançado. O que você faz? Você não lê mais, você sabe que ele está totalmente desatualizado. Mas a Bíblia está sempre atualizada. Ela é atual, ela é, inclusive, refinada em relação às verdades científicas que ela apresenta pela própria ciência. Cada vez que a ciência avança mais, nós percebemos que as verdades científicas da Bíblia são mais ainda verdadeiras à luz da ciência. Olha só, nós temos um livro totalmente confiável. Quem trouxe sua Bíblia aí? Levanta, empresta aqui, pastor, a sua, que eu deixei a minha. Posso emprestar? Olha que honra. Olha, levanta a sua Bíblia aí, irmãos, levanta. Ó, mantém levantado. Esse livro é 100% confiável, não é? Ele é inerrante, ele é autoridade máxima. Ele é necessário, ele é suficiente. Autoridade máxima, a palavra de Deus. Amém, amém. É assim que você crê, não é? Você sabe que eu não creio na Bíblia? Eu tenho certeza absoluta que ela é a palavra de Deus. Eu tenho certeza, por quê? Porque ela é um livro que traz grandes verdades que você pode conferir. Grandes verdades que você pode conferir. Quando você confere essas verdades, você percebe que ela é digna de toda a confiança. E a Bíblia é clara. Porque alguns dizem assim, não está muito certo na Bíblia, então eu preciso de ciência de homens para interpretar a palavra de Deus. Irmãos, isso é um bom exercício? Eu aprendi com uma professorinha da IBD que a gente deve ler a Bíblia pela Bíblia. Com a Bíblia, só com a Bíblia. Se você não entende o versículo, o que você faz? Você procura outro. Se você não entendeu, você procura quem? O único que pode te auxiliar na leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se você não entendeu ainda, o que você sabe? Deus não quer que você entenda. Não é assim? Ele não quis ainda revelar. Quando você agora para de seguir esse procedimento clássico, às vezes a gente vê na internet aí, nos podcasts por aí, pastores por aí, dizendo assim, não, eu agora estou lendo a palavra de Deus com uma outra leitura. Não existe outra leitura, existe, irmãos? Existe uma única leitura da palavra de Deus. Você lê a Bíblia com a Bíblia, pela Bíblia, somente com a Bíblia. Por quê? Porque ela é clara. Absolutamente clara sobre as nossas origens. Como o pastor acabou de ler aqui, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Dizem que a palavra de Deus, diz que foi Deus que fez, mas não diz como Deus fez. Irmãos, isso é verdade? Mentira! A Bíblia está atolada, afogada, abarrotada de indicações de como Deus fez. Você vai em Salmos 33, 9, está escrito o quê? Porque Ele falou. E o que foi feito? E tudo se fez. Porque Ele falou e tudo se fez. Então, irmãos, como é que Deus criou? Pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Jesus esteve entre nós e falou assim, Lázaro, sai para fora. O que é que trouxe Lázaro de volta à existência? Recuperou o seu corpo que já cheirava mal, putrescina e cadaverina. O que foi, irmãos? O poder da palavra de Jesus Cristo. E a gente aprende na IBD, né? Na escola bíblica dominical. Tem IBD na Assembleia também, né, pastor? Ótimo. É porque assim, eu sou um batista, presbiteriano, né? Eu sou flex, porque a terceira geração de batistas. Meu bisavô se converteu na Rússia. Ucraniano, Koval, se converte na Rússia, casado com uma russa, Boico,
Coval, você já está percebendo meu sangue guerreiro, né, irmãos? Aí pega, joga todas as estátuas no lixo, ele é denunciado, fica 5 anos na prisão na Rússia. Imaginou ficar 5 anos na prisão na Rússia? Começo do século XX, 1900 e alguma coisinha. Depois foi exilado para a Sibéria, porque os russos faziam assim com os hereges. Depois veio para o Brasil, morando em uma barraca. E eu agora fui para... Depois montou um império aqui no Brasil, Sítio Paraíso. Eu conto um pouco dessa história na segunda edição do Antevidência. E aí, criou um império. Minha avó, fundadora da Primeira Igreja Batista de Sumaré. Meu pai, praticamente, fundador da Primeira Igreja Batista de Campinas. Aí eu vou para São Paulo, conheço a igreja do pastor Arival Casimiro. Não sei se vocês conhecem aquele maluco, beleza, né? É o único que cita Raul Seixas nas suas pregações, porque ele diz assim, porque está verificado na palavra de Deus que não somos metamorfose ambulante. Aí eu falei, pastor Arival, eu quero fazer parte da sua igreja, mas não posso deixar de ser batista. 3ª geração de batista, pastor. Ele falou assim, não tem problema não, Marcos, agora você vira flex. Presbiteriano batista, batista presbiteriano. Mas eu sou, sobretudo, um cristão que tem aprendido a viver no meio de cristãos. Todos nós temos a mesma fé, a mesma admiração e o respeito pela palavra de Deus. Todos somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Então nós temos que respeitar a palavra de Deus, porque ela é clara. Ela fala claramente que foi pelo poder de Deus que todas as coisas foram criadas. Quando Jesus fala assim, né, aprendi com a minha professorinha da IBD, quando Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora, por que ele falou Lázaro? Porque se ele falasse sai para fora, o que aconteceria, irmãos? Todos sairiam, aproveitariam a deixa, né? Não é assim? É nesse Deus que você crê, irmãos? Amém. Outro dia falaram assim, nossa, Jesus parou o céu, o sol e a lua em Josué. Não poderia, porque a gravidade destruiria o universo. Irmãos, Deus criou a gravidade. A jumenta falou, não pode ter falado, a jumenta falou, meu irmãos, ele criou a jumenta. Para Deus falar fazer jumenta falar, é facinho, não é? É nesse Deus que você crê, irmãos? Diga amém. É nesse Deus que nós cremos, é nessa palavra de Deus que nós respeitamos e seguimos como a única regra de fé e prática. Mas estão tentando nos convencer que a palavra de Deus precisa ser lida à luz da ciência. Estão tentando nos convencer que a palavra de Deus precisa ser lida à luz de Darwin, à luz do Big Bang, à luz de ciência de homens. Será que esse é um bom exercício, irmãos? Eu digo que é péssima teologia, com péssima filosofia, com péssima ciência. Um samba de crioulo doido. Conhece essa expressão, não, irmão? Samba de crioulo doido. Um samba de crioulo doido tem invadido as nossas igrejas. Não só as Assembleias de Deus, mas as igrejas presbiterianas, batistas. As igrejas cristãs no Brasil têm sido invadidas por essa ideia que temos que ler a Bíblia à luz de Darwin. Temos que ler a Bíblia à luz da evolução. E temos que nos render, então, à ciência moderna. Ciência já mostrou como o universo foi criado. A ciência já mostrou que nós evoluímos lenta, gradual e sucessivamente a partir daquela sopa ácida, escaldante e venenosa. E que temos como nossa tataravó uma ameba qualquer. E que seríamos, então, amebas evoluídas. Irmão, você é uma ameba evoluída? Então, cumprimenta a ameba evoluída aí do seu lado. Vai, faz assim. Boa noite, amebinha, amebão. Amebinha, amebão, olha aí, ó, carequinha, carecão, né? Irmãos, é isso que eu quero falar hoje à noite sobre esse compromisso. Olha, a minha palestra podia ter vários títulos. Uma poderia ser assim, amebas evoluídas ou imagem e semelhança de um grande Deus. O que você é, irmão?
Porque se o evolucionismo teísta está certo, se o criacionismo evolucionário está certo, porque agora eles mudaram o termo. Eles não são mais evolucionistas teístas, eles são criacionistas evolucionários. Irmão, se você é dessa linha, se prepare que eu vou bater em você. Depois você me pega lá fora, mas agora é minha vez. Agora é minha vez. Aguenta firme aí. Por que trocaram para criacionista evolucionário? Eu brinco, antes era pesticida. Pesticida é ruim, não é, meus irmãos? Mas defensivo agrícola é bom. Percebeu? Agora são criacionistas evolucionários. Irmãos, é o mesmo mal, é o mesmo perigo. Um perigo que destrói as doutrinas básicas da fé cristã. Às vezes eu vou em algumas igrejas, o pessoal fala, Marcos, você é um herege, vai naquela igreja ali, vai numa igreja lá, aquela lá é seita, aquilo não é seita e não sei o que e tudo mais. Irmãos, a maior heresia é dizer que essa palavra não é autoridade máxima. A maior heresia é dizer que aqui tem alegorias, que tem contos, e que não é verdade absoluta. Porque se você destruir a autoridade da Bíblia, você joga a nossa fé no lixo. É verdade ou não é? Estamos unidos como cristãos pela palavra de Deus. É a nossa referência, é nosso único guia de fé e prática. Aonde nós vamos confirmar se aquilo lá é doutrina, se é heresia? Na palavra de Deus. Quando você corrompe o Gênesis, como o professor Glauco muito bem demonstrou aqui, você corrompe pelo menos 11 doutrinas básicas da fé cristã. Você chama Cristo de mentiroso porque ele disse, não tendes lido que desde o princípio os criei macho e fêmea. Percebeu o problema, irmãos? Às vezes a gente fica achando que talvez esse não seja um debate importante. Esse é o debate mais importante hoje na igreja. Temos ou não temos uma única regra de fé e prática? Esse livro é ou não é totalmente certo, inerrante, autoridade máxima, absoluta, em ciência, em filosofia e teologia. A Bíblia é ou não é clara, porque ele diz, porque ele falou e tudo se fez. Porque pela fé, entendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus. O que não se vê foi usado para criar o que se vê. Então, como que Deus poderia ter escolhido um casalzinho lá entre 10 mil hominídeos e soprado nele o seu fôlego da vida? É a ideia do evolucionismo teísta, que tem tentado entrar nas nossas igrejas, levado os nossos jovens. Financiamento internacional financia esse grupo. Milhões de dólares. A gente aí, né, olha, se esforça, né? Para fazer um evento, eu sei a dificuldade e tudo, né? Cata um dinheirinho aqui e lá e tal. Milhões de dólares, irmãos, tentando corromper as doutrinas básicas. Se a Bíblia cai, caímos. Então essa é a minha ideia hoje, vou falar rapidinho. Tenho até 5 para as 9. Pensei que era 9h50, pastor. Vocês estão preparados, não estão? Por que preciso falar bastante? Porque o perigo é extremo. Irmãos, todas as igrejas americanas que sucumbiram ao relativismo da palavra de Deus, faliram. Nos Estados Unidos, você vai lá, tem igrejas vazias. Outro dia eu fui numa igreja batista na Flórida. Perguntei, o que acontece? Um templo imenso. Tinha 3, 4 pessoas no culto do domingo de manhã. Então esse é um perigo tremendo e a gente vai hoje combater. Consciência. O Glauco ontem deu a primeira, né? Eu vou jogar a pá de cal, tá bom? Consciência. Olha, outro título dessa palestra poderia ser esse, ó. Amebas evoluídas. Darwin e Deus, amigos ou inimigos? Dizem que Darwin é amigo de Deus. Que o darwinismo pode ser conciliado com a palavra de Deus. Pode, irmãos? Absolutamente não. O darwinismo é um câncer que tem destruído a nossa sociedade. É um câncer científico, filosófico e teológico. O darwinismo, por exemplo, diz que tem raças superiores e inferiores. Negros foram colocados em zoológicos nos Estados Unidos à luz do darwinismo.
Aborígenes foram caçados por esporte à luz do darwinismo. Darwin visitou a Austrália. Crianças foram tiradas, mais de 200 mil, dos seus pais na Austrália para serem doutrinadas na cultura da raça superior. Olha só, existe, por exemplo, livros dizendo a biologia do estupro. O estupro é à luz da evolução, é uma tentativa de preservar a espécie. Olha só, o cristão pode ter associação com a evolução? Absolutamente nenhuma. Olha, a minha ideia é essa: você é cristão ou você é darwinista. As duas coisas não combinam. É isso que eu vou mostrar para vocês. Mas a teologia foi o Glauco que falou, certo? Vamos mostrar à luz da ciência, à luz das evidências. Bom, o título certo é esse, né? O duelo científico do século, Darwin pela evolução versus Michael Behe pelo design inteligente. Michael Behe é o grande teórico da teoria do design inteligente. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. São mais de 2.000 cientistas que defendem no Brasil o design inteligente. Vou falar um pouco sobre essa teoria para vocês, tá bom? Vamos lá, então. O que é que vai acontecer? Isso. Olha, a situação está ficando extremamente complicada. O evolucionismo teísta tem atingido os nossos jovens. O compromisso com o evolucionismo é atraente porque você fica de boa. Eu fui evolucionista teísta por 40 anos na minha carreira científica. Fui um zumbi em ciência. Por quê? Porque de segunda a sexta eu era evolucionista, eu falava sobre evolução, falava sobre Darwin. No sábado eu descansava e no domingo eu louvava um Deus muito estranho. Olha só, aquele Deus do devagarinho, que lenta, gradual e sucessivamente teria feito as coisas. Pior, nem sequer fez, ele fica de lado, esperando a chance dele interferir, quando ele escolhe então o casal. E essa situação tem levado os nossos jovens a sucumbirem ao naturalismo. Eu digo que o melhor caminho para você, se você é cristão, para se tornar um ateu, o bypass aí, o intermediário, é o evolucionismo teísta, porque corrompe os atributos invisíveis e eternos do nosso grande Deus. Aí o Deus fica estranho e o jovem larga Deus e segue a ciência. Eu entro nos podcasts que são feitos, o pessoal me manda, as palestras e tudo mais. O que é que se vê lá? Ciência, ciência, ciência. A ciência é soberana, a ciência tem autoridade para interpretar a palavra de Deus. E outro dia eu estava assistindo esse podcast. Explicitamente estou colocando que podcast é esse. Está vendo aí, gente? Para você marcar na sua listinha, para não assistir. Marca na sua listinha para você não assistir. Porque Deus fala assim, ó, você deve ficar testando a sua capacidade de resistir ao mal. É assim que a Bíblia indica. O que é que ela fala? Fugir, não é? Então fuja. Não assista, jovens brasileiros, cristãos brasileiros, assembleianos, adventistas, presbiterianos, batistas, metodistas, fujam desse podcast. Fujam desse podcast. Porque nesse podcast tinha um pastor batista. Olha só. Falando assim, porque na Bíblia tem boa teologia, na Bíblia tem boa filosofia, mas não tem ciência. Ciência verdadeira se encontra na ciência naturalista. Então nós temos na ciência o livro 67. E esse livro 67 é o livro que realmente tem ciência. O livro 67, Origem das Espécies, de Charles Darwin. O livro 67, então, seria o Big Bang, de Hawkins. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre isso? Se você adicionar alguma coisa à palavra de Deus ou retirar alguma coisa da palavra de Deus, seja... Foi vocês que falaram, não fui eu. Mas seja anátema. Paulo diz isso, não diz? O pessoal fala assim, Marcos, você é muito radical. Irmãos, 11 doutrinas básicas da fé cristã são corrompidas nesse compromisso. Chamamos Deus de mentiroso. Jesus encarnado. E ele disse isso. Eu estava sentado, senão eu teria caído na minha cadeira. Por quê? Porque eu sou um cientista. Eu sou um cientista.
A minha filha Nina, quando chegou naquela idade que toda criança fica fazendo perguntas, sabe? É de 5, 6 anos, fica perguntando. A Nina chegava para mim, pai, por que assim, por que assim, por que assim? Eu falei um dia, Nina, por que você pergunta tudo para mim? Por que você acha que eu tenho que responder tudo? Ela virou para mim e falou assim, pai, porque você é um cientista. Então eu sou um cientista, irmãos, não tem ciência na palavra de Deus? A Bíblia não é um livro de ciência? Claro que é. Ciência é conhecimento. Ciência é verdade. O único livro de ciência que se mantém atualizado por mais de 3.000 anos é a palavra de Deus. Todos os outros livros caíram. A ciência foi reformada, continua sendo reformada. A ciência desse século será reformada pelo século vindouro. A Bíblia está lá, direto na sua prateleira, não está? Você está jogando todos os outros livros de mais de 30, 40 anos fora. Ela não tem ciência? Claro que ela tem ciência. É a ciência das nossas origens. Ela diz exatamente como nós fomos feitos, ela diz do que fomos feitos. Olha, o sanitarismo da Bíblia, magnífico, lavar a mão, a Bíblia já falava há muito tempo. Isolar os doentes, a Bíblia é careca de falar. Olha só, a Bíblia fala assim, as frutas sejam para os seus alimentos, para alimento, as folhas para remédio, os fitoterápicos, produtos naturais. Eu tenho um podcast agora, chega na Rede 316, A Bíblia e a Ciência, um podcast em que um cientista razoavelmente competente ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. É a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Irmãos, então nesse podcast, acho que era o 23, eu ouvi isso. Nesse podcast eles dizem assim, teologia é o nosso esporte. Eu diria, boa ciência, então, não é o seu forte. Boa ciência não é o seu forte, Bíblia. Não é seu forte, Bíblia. Boa ciência não é. Irmãos, a coisa foi ficando complicada. Porque outro dia eu recebi esse livro, A Origem. 4 visões cristãs sobre a nossa origem. Irmãos, nós temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens. A gente só tem uma, não tem? Eu só tenho uma. A visão da palavra de Deus. Irmãos, nesse livro, infelizmente, o Stephen Meyer faz parte, ele disse que o design inteligente é uma 4ª visão cristã sobre as nossas origens. Não é. Eu liguei para ele, falei, mas Stephen, como é que você faz isso? Irmãos, o design inteligente é uma 4ª visão sobre as nossas origens? Não é. É uma boa ciência que confirma a palavra de Deus. A nossa fé só tem uma visão, é a visão da palavra de Deus. E a Bíblia é clara. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele disse e tudo se fez. Ele ordenou e quanto tempo demorou? Milhões e milhões de anos? Ele ordenou e logo tudo foi criado. O logo do hebraico não é um logo assim, devagar e lentamente ao longo de milhões e milhões de anos. O logo da palavra ali que está em hebraico é ele falou e de pronto tudo foi criado. Então a situação está complicada, estão dizendo que a gente tem 4 visões, irmãos, nós temos uma única visão sobre as nossas origens, claramente exposta na palavra de Deus, porque em 6 dias criou Deus, irmãos, Deus escreveu em pedra, com seus próprios dedos, não foi assim? Em 6 dias criei eu os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. No hebraico, porque agora eu estou estudando hebraico, hein? Você tem que estudar hebraico também, né? Para entender bem a palavra de Deus. No hebraico, essa construção tem um nome que diz o seguinte, olha, quando ele quer colocar tudo, mas não sabe, não tem certeza se tudo está lá, ele faz assim, ele fala dos extremos. Os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. O que ficou de fora, irmãos? Agora, em 6 dias, houve tarde e manhã no primeiro dia, houve tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Você fala, Senhor, por que o Senhor está repetindo tanto? Já entendi. Ele falou assim, tem um monte de neguinho que não entenderá. Vai achar que são milhões e milhões de anos. Irmãos, por mais de 3.000 anos, todos os hebraístas disseram, é dia literal de 24 horas.
o compromisso com o naturalismo dos milhões e milhões de anos. Irmão, se você é um criacionista de terra antiga e de universo antigo, converta-se à palavra de Deus, irmãos. Pode fazer um apelo no final, pastores? Eles disseram que sim. Vou fazer um apelo aqui para você se reconverter à palavra de Deus. Reconverter a sua professorinha da EBD. Irmãos, eu fui um evolucionista teísta, eu fui um criacionista de terra antiga, de universo antigo, hoje me reconverti a minha professorinha da EBD. Ela estava certa e os eruditos desse mundo estavam errados. Olha só. Então, irmãos, temos 4 visões. Eles fazem lives, fazem lançamento desse livro, fazem discussões desse livro. Esse livro tem heresia. É herético, irmãos, não comprem. Se comprou, joga fora. Não recomende para os seus jovens. Jovens do Brasil, se você comprou esse livro, jogue fora, fuja do mal. Não são 4 visões, a gente tem uma única visão sobre as nossas origens. Deus fez pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Logo, tudo foi formado imediatamente, em 6 dias, literais. Irmãos, falei que não ia falar de teologia, mas não dá para não falar de teologia, dá? Em Mateus 12, 25, a Bíblia é clara, inclusive sobre essas questões, porque ele diz assim, Jesus conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhecendo que esse livro ia ser lançado, Jesus conhecendo que essa instituição no Brasil iria pregoar o compromisso da nossa fé com Darwin, sabe o que Jesus fez? Conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, porque as igrejas que embarcam no evolucionismo teísta sucumbem, porque elas se dividem internamente. Eu não tenho dúvida que o evolucionismo teísta ou criacionismo evolucionário é uma tentativa do nosso inimigo de vencer a igreja por dentro. É um cavalo de Troia. Estamos dormindo com o inimigo. Irmão, você é um evolucionista teísta? Você está firme aí, né? Falei que ia bater em você. Você me pega lá fora. Reconverta-se à palavra de Deus, irmãos. Fuja desse mau caminho. Isso destrói a nossa fé, divide o nosso povo. A gente tem que estar unido numa única verdade, a verdade da palavra de Deus. Anunciarmos ao mundo que fomos feitos prontos por um grande Deus, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele não usou processos naturais. Ele não usou evolução, não usou o Big Bang. Irmãos, aí outro dia eu estava assistindo um podcast em que jovens cristãos brasileiros estavam avaliando capítulo por capítulo, podcast por podcast, os capítulos desse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Eu li o livro. O livro é terrivelmente herético. É heresia pura, irmãos. Irmãos, Adão e Eva para você está perdido? Está muito bem achado na palavra de Deus, não está? Não está muito bem achado na palavra de Deus? Irmãos, o livro fala que a Bíblia tem alegoria, que o Gênesis é um épico, igual o de Gilgamés. E que Deus mandou contar uma historinha porque a gente não tinha sabedoria, não tinha entendimento, não ia entender muito bem a evolução. Aí ele no final fala que o filho dele vai para a universidade, volta, começa a questionar o pai fala assim, fica de boa, filho, nós vamos fazer o evolucionismo teísta aqui, vamos fazer um compromisso com o naturalismo, você não precisa brigar mais com o seu professor de biologia e pelo professor de física. Cristãos brasileiros, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, combatei o bom combate e guardai a fé. Guarde a fé. Ah, você vai ser ridicularizado? Sabei que primeiro ridicularizaram a Cristo, teu mestre. Olha, Paulo diz, porque eu tenho prazer nas perseguições. Os jovens não querem mais ter prazer nas perseguições, eles querem ficar de boa. Jovem, não fique de boa. Olha, eu sou um herege. Desculpa aí, dá uma olhadinha no meu currículo, mas mesmo com o meu currículo, sou um herege. Sou um pseudocientista. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí,
Olha, eu tinha uma lista de grandes. O primeiro na minha lista é Adalto Lourenço. Vocês conhecem, né? O segundo era William Craig. Aí o William Craig lança um livro, In the Quest of the Historical Adam. Em bom português, Na Procura do Adão Histórico. Irmão, você está procurando o Adão Histórico, irmão? Alguém está procurando aí, irmão? Ele está perdido? Está muito bem descrito na palavra de Deus. Jesus é o segundo Adão. Não é assim? Irmãos, olha só, o William Craig fez assim, ó, foi para a minha lista dos hereges. Francis Collins. Tem muito cristão. Nossa, aquele livro, irmãos. Francis Collins é um evolucionista teísta. Grandes problemas com Francis Collins no NIH. Financiou pesquisas com fetos de aborto. Irmãos, tem muita gente que tem Francis Collins. Dá uma olhadinha na história, irmãos. Olha, aí outro dia eu estava assistindo outro podcast, porque o pessoal manda para mim, né? Marcos, assiste. Eu falei, pum. Assistir. O dilúvio nas religiões e na ciência. Podcast 39, sabe o que eles falaram? O dilúvio é alegoria, é época de Gilgamesh. Olha só como é que pode ter coberto o Himalaia, irmãos. O pessoal não está lendo a Bíblia. Himalaia é pós-dilúvio, não tinha monte alto antes. Não é assim? E ridicularizaram nesse podcast a palavra de Deus. Eu entrei no meu Face e pus anátema. Repito, anátema. Mais uma vez, repetirei, anátema. O Marcos é muito... Irmãos, eu estava seguindo o Paulo. Podemos desqualificar a palavra de Deus? A gente não pode, né? Essa é a heresia máxima. Quando nós falamos que na palavra de Deus existe... Irmãos, o épico de Gilgamesh diz que a arca é cúbica. Irmão, põe bicho dentro de uma arca cúbica. O que vai acontecer? Pode. Diz que durou 6 dias. Não faz sentido, não é coerente. Agora a palavra de Deus é um relato técnico, sóbrio, coerente, confirmado com boa ciência. Eu tenho uma palestra sobre dilúvio, várias, você pode assistir no YouTube. O professor Adalto Lourenço escreveu um livro sobre as verdades científicas do grande dilúvio bíblico, como ele tem sido confirmado pela ciência. O professor Célio Pires, eu fiz uma entrevista com ele tem um livro de 950 páginas, 2.600 referências ele usou. Não há nada mais confirmado pela ciência do que o grande dilúvio, descrito na Bíblia, na palavra de Deus. Olha, 4 capítulos são dedicados ao dilúvio, para que a gente pudesse fazer a prova. Então, nós temos uma palavra de Deus confirmada com a ciência. Aí, agora que eu caí da cadeira mesmo, aí eu já caí da cadeira, porque eu recebi outro dia um convite, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Percebeu onde nós chegamos, irmãos? Esse foi um evento em São Paulo, cristãos, dizendo que ele não tinha nenhum problema com Charles Darwin. A teoria darwinista corrompeu a nossa sociedade. É uma teoria extremamente nefasta, mas ele não tinha problema com Darwin. E ele lia a Bíblia com Charles Darwin. Irmãos, podemos ler a palavra de Deus com Charles Darwin? Podemos ler a palavra de Deus com ciência de homens? Absolutamente não. A gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia. É assim que temos que fazer. Quando a gente lê Charles Darwin com a Bíblia, o que acontece? Eu vou mostrar hoje. Charles Darwin é refutado pela palavra de Deus. Não sobra nada, ele vira pó. Quando você lê Charles Darwin com a Bíblia, sobra de quê? O que de Darwin? Pó. Pó. Porque somos pó. Teorias de homens. Irmãos, se você quer aprender um pouco mais sobre o problema, leia esse livro, Evolução Teísta, 1.007 páginas no original, publicado pelo Discovery Institute, que é o grande divulgador do design inteligente nos Estados Unidos. Esse sim. Tem o Wayne Grudem, tem uma palestra que foi traduzida pela escola Charles Spurgeon, está lá, legendada.
Ele diz, olha, é um preço alto demais a ser pago, é um preço alto demais a ser pago. Em inglês, né, ele fala, it's a too big a price to pay, too big a price to pay, too big a price to pay. Ele repete 3 vezes, incrível, eu guardei, né? Magnífico. Um preço alto demais para a igreja pagar, o compromisso com a evolução. Por que é alto demais? Porque corromperá a igreja, se a igreja fizer um pacto com o darwinismo. Irmãos, fujam do darwinismo. Pastores da Assembleia de Deus do Brasil, acordem para o problema. O evolucionismo teísta, o Wayne Grudem diz, não pode ser aceito nas igrejas cristãs desse planeta, do Brasil. Não pode ser aceito. Essa é a verdade do Wayne Grudem. Aí, agora, a gente tem o Wayne Grudem brasileiro. Quem é? Professor Glauco Barreira. Olha ele aí. Ele dá de 10-0 no Wayne Grudem, tá? Vocês viram ontem, né? O Wayne Grudem brasileiro. Gente, assista as palestras do... Eu fiz uma entrevista com ele. Agora, por que a gente não pode aceitar Charles Darwin? Porque é péssima teologia, o Glauco falou muito bem aqui para vocês. É péssima filosofia. Por que é péssima filosofia? Você acha que um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que quer fazer o universo, quer fazer a vida, usaria um processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos, cheio de morte, de imperfeições e tudo mais? Um Deus do devagarinho, faz sentido? Faz sentido, irmãos? Um Deus que quer fazer, ele vai lá e faz. Lázaro sai para fora, ele falou, não posso tirar, porque lenta, gradual e sucessivamente é o meu método de trabalho. Então, Lázaro, daqui milhões e milhões de anos, você será recuperado. Já pensou as irmãs de Lázaro? Ia chorar mais ainda, né? Que milhões de anos, Senhor. Mas ele falou, Lázaro, sai para fora. Ele disse, haja vinho e houve vinho. E houve vinho. A mulher que vertia sangue encostou em Jesus, ele falou assim, senti que de mim, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões, sairá poder e essa mulher será curada. Né? Aquele menino que faz assim no YouTube, não sei se vocês já viram. Já viram? Eu acho que eu vou fazer um desse, né? Não, no TikTok. Gente, é óbvio, não é? Mas vamos ver à luz da ciência. Eu quero fazer essa avaliação à luz da ciência com vocês. Então, nós vamos fazer um embate entre Darwin, pela evolução, contra o Michael Behe, pelo design inteligente. Eu disse para vocês que o design inteligente é boa ciência que confirma a palavra de Deus. Não é uma quarta visão. Nós temos uma única visão. Já puxei a orelha do Stephen Meyer, tá? Ele falou, pô, Marcos, foi mal. Nós temos uma única visão, a visão da palavra de Deus, e a boa ciência confirma essa visão. Então, nós vamos fazer um embate. Vai ser um jogo, tá bom? E quando alguém marcar gol, vai ser gol. Se você quiser gritar gol, eu vou deixar. Deixa eu ver se os pastores liberaram. Podemos falar gol? Tá bom? Então, se o Darwin marcar um gol, você grita gol, porque a gente tem que gritar gol, vamos, né? Não vamos ser aqui subjetivos. A gente vai... vamos fazer um embate? Olha, para fazer esse embate, só falar rapidamente o que Darwin crê e o que o Michael Behe, com design inteligente, crê. Rapidinho. Olha, o que o Darwin crê? Que surgiu uma ameba, naquela sopa ácida escaldante venenosa, que ao longo de milhões e milhões de anos foi evoluindo. Passando no chimpa, que é teu humano. Irmão, se você é evolucionista teísta, chimpanzé é teu primo. Óbvio que é. Você é uma ameba evoluída. Pode, não pode, né, irmãos? Somos imagem e semelhança de um grande Deus. Coroa da criação. Porque a Trindade se reúne e fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, não a imagem de chimpanzés. E ele falou, e o homem foi feito. Haja homem e houve homem. Mulher.
criados à imagem e semelhança de um grande Deus. Mas o darwinismo diz que surgiu uma primeira ameba que foi lenta, gradual e sucessivamente evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Quais foram os processos? Irmãos, mutações. Você acha que defeito criou a vida, sofisticou a vida, que formou por defeitos? Mutações são defeitos e defeitos causam defeitos. A gente sabe hoje, não tem uma mutação sequer que causou um aumento de complexidade ou sofisticação. O mecanismo é totalmente equivocado. Defeitos causam... Não é óbvio, irmão? A evolução vai contra o óbvio. Por que o pessoal não compra a evolução? Outro dia eu teve um embate com evolucionistas, né? Vocês já viram alguns na TV aí? No YouTube, no Pânico, né? Já fui lá. Aí o rapaz disse assim, por que não compra a evolução? Porque estão tentando vender geladeira para esquimó. Não faz sentido, faz? O Adalto Lourenço tem uma palestra explicando o óbvio. Defeitos causam defeitos. Seleção natural. Irmão, seleção natural faz alguma coisa nova? A seleção natural agiu nessa pandemia. O que ela fez? Ela eliminou os mais debilitados, os que tinham mais comorbidades e que tinham o seu sistema imunológico menos preparado. Ela conservou o quê? Os menos debilitados. Mas debilitados somos todos e continuamos debilitados, porque depois que Deus terminou a sua obra, Ele disse, está consumado. E daqui para frente é ladeira abaixo. Irmãos, a seleção natural, o que ela fez? Ela ceifou o mais debilitado. É só isso que a seleção natural consegue fazer. Ela ceifa o mais debilitado e preserva o menos debilitado, mas ela não habilita ninguém. Você ficou, porque você sobreviveu à Covid, você agora é mais forte, mais bonito, né, pastor? Mais bonito? Ficou mais bonitão? Você ficou mais evoluído? Não, você só escapou porque você não era tão debilitado. Não foi assim? Tempo, milhões e milhões de anos, vou falar sobre isso. Nós temos prova hoje que os milhões e milhões de anos não existiram. Sabia que tem foto? Outro dia o cara falou assim, Deus bobeou, Deus devia ter tirado uma selfie criando o universo assim, ó, pá, e postado no YouTube, no Face, no Instagram. Gente, Deus bobeou? Não, na hora certa ele mandou as fotos e mandou o vídeo. Vou mostrar para vocês amanhã cedo. As fotos e os vídeos. Só que Deus não apareceu na foto, tá? Porque Ele é transparente. Mas temos as fotos e os vídeos do universo sendo formado pronto. Vou mostrar para vocês amanhã, tá bom? Não perca. Irmãos, o tempo se foi. Agora, a teoria do design inteligente, o Michael Behe lançou a teoria do design inteligente ao mundo, nos Estados Unidos, principalmente com o Darwin's Black Box. Darwin's Black Box, a caixa preta de Darwin. Eu traduzi para a editora Mackenzie. E esse sujeito aqui lançou no Brasil. Com esse livro aí, Fomos Planejados. Quem já tem aí? Levanta aí, ó. Aí, ó, esse livro. A teoria do design inteligente diz o quê? Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Por design, por arranjo de partes proposital, intencional. E um design extremamente inteligente. E a teoria do design inteligente diz, podemos, com argumentos científicos, com pressupostos científicos, com fundamentos científicos, determinar isso. A complexidade redutível, a informação arbitrária, o ajuste fino e a antevidência genial. É o quarteto fantástico do design inteligente. Conhece? Olha lá, os super-heróis, né? Eu pus isso no meu livro. Irreverente como eu sou. Eu digo que Deus tem 3 novos atributos que não estão na palavra de Deus. Isso é heresia, né, irmãos? Claro. Isso você só encontra no livro apócrifo de Marcos 1:1. O meu. Deus é exibido, exagerado e muito bem-humorado. Porque de vez em quando ele tira uma, não tira? Ó, claro que tem. Eu vou mostrar alguns exemplos que ele faz assim, né? Com esse seu extremo bom humor. Ó, a complexidade redutiva é como uma ratoeira. Ou você tem a ratoeira pronta, ou ela não funciona. Se você tira uma parte, ela deixa de funcionar. Ratoeiras só podem ser montadas prontas, com todas as partes. Não pode evoluir lenta, gradual e sucessivamente.
Então, Michael Behe diz que a vida é uma ratoeira. E ele mostra o flagelo bacteriano, esse motor magnífico que tem nas bactérias. Eu vou falar rapidamente, porque está bem descrito nos livros, nas outras palestras que eu tenho. Não é essa a intenção de descrever o design inteligente aqui, mas apenas apresentar os principais parâmetros. E aí ele diz, olha, não é só partes da vida que são complexamente redutíveis, a vida toda é complexamente redutível. Irmão, para você estar respirando aí, você precisa do quê? De energia, do oxigênio. Você precisa de proteínas. Então, você precisa da ATP, sintase para produzir energia, e dos ribossomos para produzir energia. Você precisa se reproduzir, então você precisa de todo o sistema reprodutivo. Você precisa se alimentar. Tudo que você precisa é descrito dentro de você de várias partes que são de complexidade que não se pode reduzir. Então, você é um ser de complexidade redutível. Tirou qualquer uma dessas coisas, para de funcionar. Não para, irmão? Você vai lá no médico e fala assim, ó, seu coração está ruinzinho. Você fala, não, mas é só o coração, doutor. Tira. O rim está ruim, tira. É assim, irmãos? Tudo é com uma complexidade. Tirou, parou de funcionar. A complexidade irredutível do Michael Behe. A informação, irmãos, é um código. Aquelas 4 letrinhas. ATGC, Agnaldo Timóteo Gal Costa. Aprendeu? Na sua aula de biologia? ATGC. Irmãos, códigos só emanam de mentes inteligentes. Quem fez o código de barras? Uma mente inteligente. O código Morse. Quem fez o código Morse? Samuel Morse. Pastor João, quem fez, então, o código de barras? Samuel? Barras? Não é, né? Gente, todos os códigos foram feitos por mentes inteligentes, que a gente conhece. O melhor código de todos que está na vida, feito por uma mente inteligente. Essa é a argumentação. Tudo na vida teria que ter vindo pronto. É como o ovo e a galinha. Irmãos, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vota pela galinha? Quem vota pelo ovo? Quem vota com galinha com o ovo dentro? Que nem eu. Irmãos, a galinha veio com o ovo dentro. Passou algumas horas, botou. Não foi assim? Deixa eu ver se os pastores concordam. Concordam. Antevidência genial? Irmãos, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, quebrado, como todo mundo, e vindo do interior não, porque Campinas não é interior, é zona de transição. Mas eu lancei esse livro nos Estados Unidos, Foresight, onde eu estabeleci os argumentos e resumi os principais argumentos em relação ao 4º pilar do design inteligente, a antevidência, a capacidade de uma mente inteligente de prever um problema, está vendo o ratinho? E antes do problema ocorrer, providenciar a solução, o capacete. Está vendo ali, né? Ó, quando eu lancei esse livro nos Estados Unidos, Foresight, sabe o que aconteceu com ele? Acho que está no fim só. Deixa eu já falar já, então. Sabe o que aconteceu com ele? Quando saiu, ele ficou em primeiro lugar na Amazon, em evolução. Pensa num negócio desse. Depois de uns dias, ele ficou em primeiro lugar em bioquímica. Teve um dia lá, que eu entrei no site, depois que eu fiz uma turnê lá, dei algumas palestras nos Estados Unidos e tudo mais, ele estava entre os 1000 mais vendidos da Amazon. Sabe quantos títulos tem na Amazon? 65 milhões de livros. Ele estava entre os 1000 mais vendidos. Porque Deus escolheu os que nada são, para reduzir a pó os que se acham que são. Naquele dia eu fiz questão de olhar, o Paulo Coelho não estava na lista, irmãos. Bati o Paulo Coelho, amém, glória a Deus. Já está na 2ª edição, olha, eu não tenho, acabou, não consegui trazer, mas já está na gráfica, se você quiser pedir na Coval Press, www.covalpress.com, pede lá, 2ª edição, capa dura, extremamente luxuoso o livro, porque nós é chique, não somos, gente, somos filhos do rei, filhos do rei.
Irmãos, um exemplo de antevidência. Um exemplo de antevidência. Quando você nasceu, seu pai entrou com quantos ovos? Alguma mulher aqui já teve filho? Deixa eu ver, quem teve filho aqui? Irmã, qual é o seu nome? Sheila. No dia que, como é que chama o menino? É menino? O Kalel nasceu. O dia que o Kalel nasceu, o pai do Kalel entrou com quantos espermatozoides nesse processo? Porque ele nasceu, certo? Foi fertilizado. O pai dele entrou com quantos espermatozoides para começar o processo? Um só? Não. São 200 milhões. E você entrou com quantos óvulos, irmã? Um único. Olha como Deus já sabe, mulher uma só basta, o homem tem que ter milhões. Por quê? Porque os caras vão indo no caminho, se desvia da direita para a esquerda, não sabe o que é direita e o que é esquerda, se perde pelo caminho, não é assim, irmãs? Quantos chegaram ao redor do seu óvulo? Quantos espermatozoides chegaram ao redor do seu óvulo? Muitos. Ainda chegaram muitos, 200. Cara, ele fez a conta certinha, partiu de 200 milhões para chegar em 200. Por quê? Ele se perde pelo caminho, são destruídos e tudo mais. Ele fez o cálculo direitinho. Mas ele fez um excesso, 200. Quantos espermatozoides perfuraram o seu óvulo? Um único. Aí Deus falou assim, epa, se perfurar 2, deu mal. Porque é polispermia, uma confusão genética, não nasceria o menino. E o que aconteceu então? Sheila, no momento que o primeiro espermatozoide perfurou o seu óvulo, sabe o que aconteceu? Um processo magnífico. Endureceu a parede do óvulo, fez assim, ó, crack. E o segundo não conseguiu. Isso é antevidência, uma mente inteligente prevendo os problemas, de antemão providenciou a solução. Sheila, eu digo que o barulho é tão alto, que dá até para escutar. Você escutou, Sheila? Não? Sabe por quê? Estava meio distraída. Da próxima vez, presta mais atenção. Você vai escutar, fez assim, ó, crack. Irmãos, milhões e milhões de robôs nanomoleculares andam dentro da gente. Faz uma cosquinha. É verdade. Fica parado. Irmão, está sentindo a cosquinha desses milhões e milhões de robôs nanomoleculares que estão andando dentro da gente? Está sentindo, irmão? Não está sentindo? Sabe por quê? Falta de fé. Esses heréticos. Essa é a antevidência de um grande Deus. Então vamos começar o jogo, irmãos? Finalmente, nos minutos que me restam, o jogo vai começar. Você conhece agora o Michael Behe pelo design inteligente, conhece os seus parâmetros, os seus princípios. Ele disse que fomos feitos prontos por um grande Deus, como a palavra de Deus anuncia. Darwin, pelo contrário, diz totalmente diferente. Você é uma ameba evoluída, chimpanzé é teu parente. Deus não teve nenhuma participação, não ponha Deus para guiar a evolução. Você destrói a evolução e destrói Deus. Sabe o que os evolucionistas teístas, como é que eles são conhecidos entre os evolucionistas? Porque eu tenho amigos evolucionistas. Ingênuos úteis. Percebeu? O ingênuos aí você pode traduzir. Por quê? Porque não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Falei que ia te bater, né? Você me pega lá fora. Mas é isso que ele... Por que não faz sentido, irmãos? Então vamos começar a disputa? Quando fizer um gol, você pode gritar gol, porque o pastor autorizou. Então vamos lá, gente. Aonde que a gente pode verificar quem está certo? O design inteligente ou a evolução darwiniana? Podemos ir no registro fóssil, no Museu da Vida, porque dizem que ao longo de milhões e milhões de anos, todas as formas que habitaram esse planeta foram fossilizadas. E a gente tem um registro dessas formas no registro fóssil, nos fósseis. Será que isso é verdade? Fomos olhar o registro fóssil, o que aparece no registro fóssil? Irmão, você vai no registro fóssil, não há vida, de repente, bum, a vida aparece pronta. Nos seus principais tipos, famílias. As formas transicionais nunca foram encontradas. Tem algum aí? Eu vou resumir todos esses 5. Os dinossauros, por exemplo, aparecem prontos. E se vão como aparecem no registro fóssil. Você tem uma maior diversidade de formas de vida no começo.
Mas o que acontece ao longo do tempo? Extinções, a vida está ficando mais pobre, não está enriquecendo. As formas que estão ficando estão se diversificando, tudo bem, mas o número de tipos básicos de forma de vida, esse número está diminuindo. No registro fóssil, nós temos dinossauro junto com galinha, fossilizado. Aí você fala, mas por que dinossauro com galinha seria um problema? Porque dizem que dinossauro evoluiu em galinha, em pássaro, que dino virou canário, que urso nadando de boca aberta teria virado baleia. Percebeu por que eles me amam, né? Gente, faz sentido? 75% dos continentes estão cobertos por fósseis de animais marinhos. Gente, continente com animal marinho, não faz sentido. Amanhã eu vou mostrar mais e mais evidências de que não faz sentido nenhum a evolução no registro fóssil. A explosão cambriana, onde no Cambriano aparecem praticamente todos os tipos, ela ocorreria num piscar de olhos evolutivo. Não teria tempo. O tempo fica sem tempo para fazer os seus milagres na explosão cambriana. O registro fóssil é a grande pedra no sapato de Darwin. A grande pedra no sapato de Darwin. Irmão, você vai no registro fóssil, não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula, de repente, bum, a libélula aparece pronta. E o pior, muito maior do que a gente observa hoje. Sabe, a única coisa que aconteceu com as libélulas ao longo da história desse planeta, ela diminuiu de tamanho. Só isso. Um bicho magnífico, enxerga 360 graus. 2 pares de asas que ela usa independente, mas coordenadamente. Ela faz qualquer tipo de acrobacia aérea. Um ápice de tecnologia e sofisticação. Surge pronto. O dinossauro surge pronto, a tartaruga surge pronto, o morcego surge pronto. Não tem ancestral para morcego, sabia? Outro dia eu estava lendo um artigo de morcego, disse assim, achamos o ancestral do morcego. Aí eu fui ler, sabe o que aconteceu? Ele era 98% parecido com o morcego atual. A única coisa que ele tinha de diferente, ele tinha um dentinho na asa, que os morcegos modernos não têm. Irmãos, isso é evolução? Ele perdeu. Ele não ganhou nada. Agora, um bicho que é 98% parecido com o morcego é o quê, irmãos? Morcego. Maldito homem que confia no homem e nos seus artigos na Science e na Nature. Tartaruga, Darwin disse, olha, o casco da tartaruga nas ilhas de Galápagos é diferente. Mas o que nós tínhamos nas ilhas de Galápagos? Tartarugas. Os tentilhões de Darwin diz que está 2 milhões de anos lá. O que nós temos na ilha hoje? Tentilhões. O bico diferente mudou a forma do bico por mutações deletérias. Olha só. Os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Mary Schweitzer, uma evolucionista teísta, infelizmente, perdeu uma grande chance de entrar para a história da defesa da inerrância da palavra de Deus, porque ela fez um compromisso com as trevas, a evolução. Ela achou tecido mole em dinossauro. Irmão, tecido mole. Colágeno, células sanguíneas, DNA foi encontrado em dinossauro. 17 tipos de biomoléculas intactas. Irmãos, quem é dona de casa aqui, cozinha? Ó, dinossauro é uma mistura de frango com galinha. De peixe com galinha. Pensa assim. Você deixa a carne fora da geladeira de peixe ou galinha, quanto tempo demora, irmã, para estragar? Aqui em Fortaleza, né, deve demorar segundos, né? Irmão, 60 milhões de anos estava preservado as proteínas, carne. Pensa assim, olha, vamos fazer a conta, quanto que dá 60 milhões de anos? Quer contar comigo? Vai contando aí, ó. 1 ano, 2, 3, 4... 60 milhões, irmãos. Haja fé para ser evolucionista teísta, né? E o pior é que aquela fé que cristão não tem. A nossa fé é racional. A Bíblia diz que nós temos um firme fundamento. Estais sempre prontos para dar a razão da vossa esperança. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, se veem claramente. Agora, isso não é fé. Isso é crer em duende, fada madrinha, ET, chupa-cabra.
Irmãos, tem um livro do Stephen Meyer, A Dúvida de Darwin, foi traduzido agora para o português. Você pode comprar. Os grandes problemas com o registro fóssil. Então, no registro fóssil, Darwin marca um gol? Não. Michael Behe, 1-0. Gol! Pode gritar aí, irmãos. Gol! O pastor autorizou. Gol! 1-0. Gente, 1-0. A habilidade de fazer previsões. Toda boa teoria tem que fazer boas previsões. A evolução disse que o nosso DNA estava entupido de lixo evolutivo. O DNA lixo. Disse que havia redundância, um exagero no código genético. Porque são só 20 aminoácidos e tinha 64 códigos para codificar 20. Olha, um exagero evolutivo. E que nós tínhamos bad designs, coisas ruins, como o apêndice, o cóccix, o dente do siso e tudo mais, provas da evolução. Boas previsões. Vamos dar uma olhada? Irmãos, o DNA lixo, que disseram que o nosso software estava cheio de lixo, é lixo? Hoje nós sabemos que não, o DNA lixo não é lixo, é informação pura. É informação de como usar a informação. Previram que o DNA lixo era lixo, mas o DNA lixo não é lixo, é o manual de uso da informação genética. Ele é mais complexo do que a própria informação. Você já viu? Você recebe lá uma caixa com umas pecinhas e um manual de 200 páginas, não é assim? É muito mais complexo o manual do que as partes. Então, uma previsão extremamente equivocada da evolução, que nós teríamos lixo no nosso material genético. Não temos, é informação pura. Esse livro está sendo traduzido também pela Sociedade Brasileira do Design Inteligente, O Mito do DNA Lixo. Irmão, você vai crer em Darwin? As suas propostas são mitos, essa sim, não a Bíblia. Então, mais um gol, 2-0. Está ficando bom esse placar, não está? Vai ficar melhor. Irmãos, a redundância. Essa aqui é muita bioquímica. Irmão, quem sabe química aqui? Quem é químico? Levanta a mão. Porque tudo é química é tudo. Só eu? Oh, glória. Quem sabe um pouquinho de química? Quem é totalmente ignorante de química? Levanta a mão. Oh, glória, amém. Irmão, então eu vou ter que falar, vou ter que traduzir, tá? Mas é assim, ó. Se tinha 20, eles dizem, deveria ter 20 códons no nosso código genético. 20 para codificar 20. 20 senhas para abrir 20 portas. Encontramos 64. Falaram, nossa, que exagero. Exagero evolutivo, porque a evolução não tem necessidade de criar coisas otimizadas. E essa redundância era uma grande prova de que a evolução teria ocorrido. Irmãos, a redundância é redundante? Hoje nós descobrimos que a redundância é uma grande estratégia para minimizar erros. Então, quando você vai falar assim, branco, com K, tudo indicou a letra branca, a cor branca, não foi? Então, é exatamente assim que o código genético faz. Na hora de transmitir, pode vir branco ou branco, com K, porque vai entender branco. A redundância, então, é uma grande estratégia de minimização de erros. Olha só, extremamente inteligente. Então, gol, 3-0. O apêndice, essa é legal demais. Irmãos, quem tirou o apêndice aqui já? Você sabe que estava meio debilitado na pandemia, né, irmão? Seu sistema imune. Disseram que era um órgão vestigial. Não é, ele faz parte do sistema imune. O nosso intestino é um cérebro, talvez mais complexo do que o nosso cérebro. E o apêndice disseram que era um órgão vestigial, que você tinha que cortar. Tinha gente que estava tirando o apêndice para não ter apendicite. Irmãos, mas o apêndice é uma bênção. Quando você vai lá e come uma buchada pela primeira vez, não é assim? Eu comi outro dia, mas não tive esse efeito. O que acontece? Uma bênção, a diarreia. A diarreia é uma bênção, irmãos, não é? É um chuá.
É um lava-jato. E esse lava-jato realmente funciona. Não pode ser revertido, né? Pelas leis. Irmãos, 3 chuachas já está bom, não é? Que maravilha. Mas sabe para que serve o apêndice? Aquele uzinho ali no final é um esconderijo para as bactérias e micro-organismos do bem que nos ajudam na nossa digestão, a biota intestinal. Depois que passa o último chuá, tem um carinha lá na porta e fala, gente, o último chuá passou, pode ir, pode voltar. Repovoa. Irmão, você teve apendicite, tirou o apêndice? Tem mais problema em comer. Buchada, hein? Demora mais para recuperar. Irmãos, uma bênção. Um apendicite não é vestigial. Mais um gol. 4-0. Irmãos, o cóccix, aquele ossinho, disseram que era um vestígio da nossa cauda, a lá chimpanzé. E que não tinha mais função. Irmãos, acho que são 20 e poucos músculos que são sustentados no cóccix. Se você cair de costa, né, com as nádegas no chão e fraturar o cóccix, não sei se tem algum médico aqui, né, ortopedista e tudo mais, é uma das fraturas mais críticas e difíceis de recuperar. Meu irmão fraturou o cóccix, até hoje ele vai viajar, ele fica assim, ó, virando para um lado, para o outro. Irmãos, olha, sustenta vários e vários músculos extremamente importantes. E se você for detalhista, você vai perceber o mais importante nessa foto. Percebeu, irmão? Não, né? Depois eu te falo. Mais um gol. 5-0. Faringe, irmãos, disseram que nossa faringe e laringe, né, 3 em 1, é um projeto mal feito, porque as crianças engasgam com salsicha e morrem. Como é que Deus fez um processo assim, 3 em 1? É bad design, ele devia ter feito um para respirar, outro para comer. Será? Será que foi um bad design? Irmão, olha, primeiro, se Deus tivesse feito 2 sistemas, seria ser pescoçudo que nem aquele ali. Quem quer trocar? Ninguém? Olha, tem um problema de estética. Deus é um designer. Ele quer fazer coisas lindas, bonitas como você. Tem uns feios aqui, hein, pastor? Nossa vida. Aquele ali, nossa, que coisa horrorosa. Mas tem uns bonitinhos também, né, pastor? Tem. Irmãos, é um sistema magnífico, 3 em 1. Tem algum problema com esse sistema? Nada. Eu podia falar um monte. Olha, economia estética, o pescoço mais largo e o nariz seria muito, muito maior. Sistema respiratório, digestivo e comunicativo nos 3 em 1. Tem uma válvula que sente que se é sólido, joga para o estômago e o intestino, se é gasoso, para o pulmão. Se entra coisa sólida no seu pulmão, no lugar errado, você tosse para eliminar. Tudo tem backup maravilhoso. Fala aí o canto com a língua e a boca. Você não conseguiria cantar e falar como você canta tão bem e fala tão bem como aquela música maravilhosa, né? Do preto no branco, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Maravilhoso. Aí você vai falar assim, Marcos, mas tem gente que engasga. Sim. Somente 1 em 100 mil pessoas. Adultos, velhos e doentes, principalmente embriagados. Irmão, é o pau da água que é culpado. O cara vai lá, toma todas, depois põe culpa em Deus. Percebeu? 1 em 100 mil. Sabe com o que as crianças engasgam? Balas, salsichas e pequenos brinquedos. Deus fez alguma dessas 3 coisas? Deus fez salsicha, irmão? Misericórdia, não. Balas, não. Percebeu? O problema é basicamente do homem, não é de Deus. Mais um gol. 6-0. Irmão, diz que o chimpa é teu mano. Que Deus escolheu um casal de humanoides que teriam evoluído daquele símio comum. E soprou nele, faz sentido nenhum, do ponto de vista científico. Irmãos, descanse em paz, o chimpa não é teu mano.
Porque a ciência mostra isso. Olha só, você é pelo menos 33% diferente no seu código genético. 33 dá 1 bilhão de pares de bases. Você é 80% diferente em proteínas. O seu cromossomo Y é 100% diferente dos chimpanzés. Os telômeros, você é 67% diferente dos chimpanzés. Você sua pela pele desnuda, eles suam pelos pelos. O seu cérebro é 4 vezes maior que os chimpanzés. Você tem um chip de fala que os chimpanzés não têm. Então, o chimpanzé nunca falará nada. Tem um amigo meu que foi para os Estados Unidos e falou que aprendeu a falar inglês. Falei, aprendeu? Ele falou, sim. O que você aprendeu a falar? Beer. Cerveja. Ele falou assim, por quê? Porque o resto eu me viro. Então, pela lógica da cerveja, o chimpanzé deveria falar o quê? Banana. Irmãos, chimpanzé nunca falou nem banana, nem papai, nem mamãe, nem sim, nem não. Por que ele nunca falou e nunca falará? Porque ele não tem um chip de fala que você tem no seu cérebro. Você foi feito em imagem e semelhança de um grande Deus. E tem gente que quer comprar essa teoria, irmãos. Pode? Não pode. Irmãos, você aprendeu a falar com quem? Com a sua mãe, óbvio. Se você tivesse aprendido a falar com seu pai, seria uma desgraça, né? Sim, não, claro, vou. Só monossílabos, né? Agora, quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, você tem que aprender a falar com a sua mãe até os 3, 4, 5 anos, senão você nunca mais aprende a falar. Tem crianças que foram encontradas enclausuradas, já como adolescentes, jovens, nunca aprenderam a falar. Então, quem foi a primeira mãe? Não pode ser. Agora, pela palavra de Deus, um grande guia da ciência, nós sabemos como que nós aprendemos a falar. Por que nós sabemos? Porque em Gênesis está lá que Deus toda tarde vinha conversar com o homem. Ele estava ensinando o homem a falar, essa é a minha tese. Agora, está errado no Gênesis. É porque só menciona os homens, mas Deus estava conversando muito mais com Eva. Porque ela aprendeu muito melhor, não foi, irmãos? Eu acho. Irmãos, qual o problema com essa posição? Ela é péssima teologia, como o Glauco tão bem mostrou ontem à noite. E ela é péssima ciência. Péssima teologia com péssima ciência. Péssima filosofia, porque seres inteligentes fazem. É que nem o cara do Bamerindos. É gente que faz. Conhece? Quem lembra da propaganda do Bamerindos aqui? Ó, só os cabelinhos brancos. Dá uma olhada, pastor. Que nem eu, né? Eu também lembro. Gente que faz. E faz bem feito. Então, contar o placar, irmãos. Nem 7-1. Nem 7-1. 7-0. 70 vezes 7-0. Darwin, você é um cristão que acredita na microevolução? Não acredita, irmãos, não tem microevolução, não tem evolução nenhuma. Quando os seres se diversificam, eles consomem do pool genético, vão para baixo. Depois que Deus terminou, é só ladeira abaixo, irmãos. Segundo a lei da termodinâmica. Qualquer coisa que você precisa gastar, precisa investir. Nem microevolucionista você pode ser, por quê? Porque não tem microevolução. A diversificação ocorre, sim, mas ela gasta. O ser diversificado, ele é um mutante debilitado. Olha só, você é brancão, 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 brancão. Você chega à frente do espelho e fala, Senhor, graças te dou, porque sou alvo como a neve. Aí você até canta o hino, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Pode cantar comigo, irmão. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Maravilhoso, não é? Hinos magníficos que cantaremos na glória, na Jerusalém celestial, andando em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Amém. Mas o alvo mais que a neve é o nosso coração, irmãos. Você é brancão, você fala, Senhor, graças te dou. Você sabia que você é um deficiente, mutante, debilitado? Você perdeu a bênção, irmãos, a melanina. Não,
você é negão, negão? Dê graças a Deus, Senhor, eu sou protegido por um protetor solar natural. Você vai para a praia e você só fica mais bronzeado. Olha só, 70 vezes 7-0. Irmãos, olha o tsunami do design inteligente. Varrendo as velhas teorias. Darwin Deus, amigos ou inimigos? Conclusão. Olha, eu me converti ao design inteligente com essa revista. Darwin, um homem que matou Deus. Fala, peraí, meu Deus não vai matar não. Em 2008, desde 2008, estou até agora, em 2022, aqui na Assembleia de Deus. Montese, para não falar errado. Em Fortaleza, dizendo o quê? Darwin matou Deus, irmãos? Darwin matou Deus? Darwin morreu e o nosso Deus vive. O nosso Deus vive e reina absoluto. Reina absoluto. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. Quem disse isso? J.J. Thomson, 9 prêmios Nobel na conta dele. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia é o nosso guia único de fé e prática. Um pouco de ciência te afasta de Deus, irmãos, muito... Gostou dessa, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Gostou desse muito aqui, né? É minha falta... assim, porque eu tenho muitas qualidades, muitas. Mas a que eu mais me orgulho mesmo, de todas as minhas qualidades, é a minha modéstia. Salta aos olhos, não salta, irmãos? Coisa absurda. Irmãos, grandes cientistas do presente e do passado confirmam a palavra de Deus. James Tour, um dos maiores cientistas da atualidade, homem que crê em Deus. O índice H dele é 178, não sei se você conhece, mas 178 é surreal. E ele crê em Deus. É uma luta, não é? A boa ciência te conduz a Deus. A péssima ciência do darwinismo te afasta de Deus. Cientista bom é cientista teu? Ou cientista que crê em Deus? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam, que creem, que crerão em Deus. Cientista bom é cientista que crê em Deus. E quem está lá no meinho? Eu. Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Feliz a nós nessa jornada. A Bíblia é clara. Levanta aí sua Bíblia de novo, irmãos. A gente tem que voltar a ler a palavra de Deus. A gente vê esses podcasts aí, o cara olha, ciência, fica estudando ciência, fica estudando o livro de Darwin, Big Bang. Irmãos, levante sua Bíblia, mantenha me levando. A Bíblia é clara. Ela é suficiente. Ela é necessária. Ela é infalível e ela é autoridade final. A palavra de Deus. Quem está ganhando esse debate? Está vendo ali o Michael Behe? Os músculos das evidências científicas. O meu livro foi traduzido para o português, escrevi em inglês, foi traduzido para o português, depois para o espanhol, Prevision, ganhou o selo de qualidade, maestria da editora em espanhol. Foi top 1000 na Amazon e eu ganhei do Paulo Coelho. Olha, está esgotado, mas se você quiser comprar a segunda edição, faça seu pedido em covalpress.com. Fomos planejados, a sexta edição, já vendeu mais de 20 mil cópias. Está na sexta edição. E essa é minha família linda, maravilhosa, já estou com saudade deles. Irmãos, palavra digna de toda a confiança é a palavra de Deus. O relato de Gênesis é o que nos une. Deus fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Então, a esse Deus, onipotente, onisciente, onipresente, inexplicável, mas acessível através de Jesus Cristo, a único Deus eterno,
bondoso, onipresente, onisciente, onipotente. Seja então o nosso louvor, seja a nossa glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. A Ele toda a glória. Muito obrigado, irmãos.